O sol da manhã mal havia tocado as paredes frias da imponente mansão dos Monteiro quando Beatriz já estava de pé, varrendo o pátio de mármore. O vento gelado de São Paulo cortava seu rosto pálido, mas ela não ousava parar, pois sabia que os olhos cruéis de sua sogra, Dona Wanda, podiam estar observando de alguma janela. A jovem, de beleza simples e coração puro, respirou fundo, tentando encontrar conforto na sua fé inabalável. Ela havia se casado com Rodrigo por um amor genuíno e cego, sem jamais imaginar que aquela casa luxuosa seria sua própria prisão. Dona Wanda Monteiro era a matriarca temida e a verdadeira dona daquele império imobiliário que, embora decadente, ainda ostentava a pompa da elite dos jardins. Para ela, Beatriz não passava de uma intrusa repugnante, uma garota órfã e pobre do subúrbio que havia enfeitiçado seu filho querido. A velha senhora descia as escadas majestosas todas as manhãs com o olhar carregado de desprezo, pronta para lançar palavras venenosas que feriam a alma da nora. Beatriz engolia o choro, abaixava a cabeça e continuava a limpar o chão, rezando silenciosamente para que Deus lhe desse a paciência necessária. Rodrigo, o marido que ela tanto amava, era um homem bonito e elegante, porém prisioneiro da própria fraqueza diante da figura dominadora da mãe. Ele via o sofrimento da esposa diariamente, assistia aos insultos proferidos na mesa de jantar, mas abaixava o olhar para o prato. Incapaz de levantar a voz em defesa de Beatriz, a submissão dele doía muito mais nela do que qualquer ofensa direta de Dona Wanda, pois a verdadeira traição reside no silêncio dos que deveriam nos proteger. O amor da jovem esposa estava sendo asfixiado pela covardia dele. No passado, Rodrigo havia sido diferente. Um jovem apaixonado que prometeu proteger Beatriz de todo o mal do mundo. Eles haviam se conhecido numa pequena paróquia, onde a simplicidade dela o cativou instantaneamente, fazendo-o acreditar que poderia escapar das garras da sua família. Porém, o peso do sobrenome Monteiro e a ameaça constante de deserdamento aos poucos corroeram as suas promessas de amor eterno. Agora, ele era apenas uma sombra do homem idealista que a conquistou, preferindo sacrificar a felicidade da esposa para manter o seu próprio status social. Faltavam apenas alguns dias para o aniversário de 30 anos de Beatriz, uma data que deveria ser celebrada com alegria. No entanto, Dona Wanda decidiu transformar a ocasião num evento luxuoso para a alta sociedade paulistana, ignorando os desejos modestos da aniversariante. A intenção da matriarca não era homenagear a nora, mas usar a festa como uma vitrine de mentiras para esconder a falência iminente que ameaçava engolir a família Monteiro. A casa encheu-se de decoradores arrogantes e floristas caros, tornando o ambiente ainda mais sufocante e opressivo para a nossa pobre heroína. Enquanto a mansão fervilhava com os preparativos absurdos, o carteiro entregou uma correspondência registrada diretamente nas mãos trêmulas de Beatriz. Era um envelope grosso, selado e com o timbre de um prestigiado escritório de advocacia internacional, trazendo o nome de um remetente desconhecido. A jovem olhou para aquele papel com estranheza, sentindo o coração bater mais rápido, como se o destino batesse à sua porta. Porém, antes que pudesse abrir, a voz estridente da sogra ecoou fortemente pelos corredores, exigindo a sua presença imediata na enorme sala. Sem tempo para investigar o mistério, Beatriz escondeu rapidamente o envelope no bolso do avental desbotado e correu para atender à ordem cruel da matriarca. Dona Wanda estava parada no meio da sala principal, apontando com nojo para um arranjo de flores indigno da linhagem gloriosa dos Monteiro. Ela ordenou que Beatriz refizesse tudo sozinha, humilhando-a na frente dos empregados e lembrando-a de sua origem humilde. A jovem acatou a ordem com a cabeça baixa, segurando bravamente as lágrimas que ameaçavam manchar seu rosto cansado. O trabalho físico extenuante misturava-se com a exaustão emocional, criando um peso insuportável sobre os ombros frágeis da garota do subúrbio. Durante as noites silenciosas, enquanto Rodrigo dormia profundamente ao seu lado, Beatriz encontrava refúgio nas suas orações fervorosas e nas memórias de sua falecida mãe.
Ela pedia forças aos céus para continuar sendo boa esposa. Acreditando na recompensa divina, o envelope misterioso permanecia escondido no fundo de sua gaveta, esquecido em meio ao turbilhão de humilhações diárias que precisava enfrentar sozinha naquela mansão. As memórias da sua falecida mãe eram o único farol de luz na escuridão daquela mansão fria e cheia de ódio. A mãe de Beatriz sempre lhe ensinou que a verdadeira riqueza residia na honestidade e na capacidade de perdoar as ofensas dos nossos inimigos. No entanto, o perdão parecia uma tarefa quase impossível quando o veneno das palavras de Dona Wanda atingia o seu coração frágil diariamente. Ela fechava os olhos e tentava lembrar-se do cheiro de bolo caseiro da infância, buscando escapar da crueldade que a cercava. Para piorar o inferno particular de Beatriz, a mansão passou a receber visitas frequentes de Isabela, uma jovem herdeira da elite que Dona Wanda idolatrava. Isabela era a nora dos sonhos da matriarca rica, manipuladora e com um sobrenome que poderia salvar as finanças dos Monteiro. Ela caminhava pelos corredores com arrogância cortante, lançando olhares de desprezo na direção da verdadeira dona da casa. Dona Wanda incentivava descaradamente a aproximação entre Isabela e Rodrigo, ignorando completamente os sagrados votos do matrimônio do filho. Rodrigo, enredado na teia de pressões financeiras e maternas, mostrava-se cada vez mais receptivo aos encantos venenosos de Isabela. Eles conversavam pelos cantos sombrios da mansão, partilhando taças de vinho caro e risadas cúmplices que cortavam o coração de Beatriz como lâminas afiadas. A esposa rejeitada observava tudo de longe, sentindo a esperança de um casamento feliz desmoronar tijolo por tijolo perante a ambição familiar. Ela abraçava a própria solidão, percebendo com amargura que a falta de dinheiro corrompia as almas inteiras. Isabela dominava a arte da manipulação psicológica com uma maestria assustadora para alguém da sua idade. Ela sabia exatamente quais botões apertar para fazer Rodrigo sentir-se poderoso, alimentando o ego dele enquanto diminuía sutilmente o valor de Beatriz. A herdeira rica sussurrava promessas de parcerias comerciais lucrativas que reergueriam a construtora da família, condicionando tudo à separação do casal. A ambição cegava todos os moradores daquela casa doente, transformando a traição conjugal num mero acordo de negócios disfarçado de conveniência social inofensiva. Na véspera do seu 30º aniversário, Beatriz foi chamada aos aposentos da sogra para receber o que deveria ser o vestido para a noite. Em vez de uma peça luxuosa, Dona Wanda jogou sobre a cama um vestido escuro, sem graça e muito antiquado, quase como um triste uniforme. A mensagem era clara na frente de toda a alta sociedade de São Paulo. Beatriz não deveria brilhar, mas desaparecer nas sombras da completa insignificância. A jovem engoliu o choro, pegou o tecido áspero e murmurou um agradecimento forçado. A manhã do aniversário chegou cinzenta, refletindo perfeitamente a tempestade silenciosa que assolava a alma bondosa da protagonista sofredora. Em vez de receber beijos afetuosos do marido, Beatriz acordou com uma lista infindável de tarefas domésticas pendentes para o evento. Ela precisava supervisionar os cozinheiros, organizar a prataria dos Monteiro e limpar cada canto do salão perfeitamente. O suor escorria pelo rosto enquanto trabalhava arduamente, esquecendo-se de que era a pessoa mais importante daquele dia, tão especial, meticulosamente preparado pela família Cruel. No meio da agitação, o telefone fixo da cozinha tocou repetidas vezes, mas Dona Wanda atendeu antes que qualquer empregado pudesse fazê-lo. Era novamente o advogado do escritório internacional, tentando desesperadamente contactar Beatriz para revelar a verdade sobre a herança multibilionária que mudaria a sua vida. Com a sua malícia habitual, a matriarca desligou o aparelho na cara do profissional, irritada com a ousadia. O destino tentava abrir as portas para Beatriz, mas a crueldade daquela casa mantinha as fechaduras trancadas com ódio. Quando a noite desceu sobre a cidade e os convidados ilustres começaram a chegar em seus carros importados, Beatriz recolheu-se ao quarto. Ela tomou um banho rápido, vestiu o traje humilhante imposto pela sogra
e parou diante do grande espelho. A mulher refletida ali parecia 10 anos mais velha, com os olhos marcados por noites, sem dormir, e uma profunda tristeza. Ela tocou o próprio rosto, lembrando-se da garota cheia de sonhos que um dia acreditou na força do amor verdadeiro e puro. Por um breve segundo, o seu olhar desviou-se para a gaveta onde repousava o envelope misterioso, entregue dias atrás pelo carteiro. Um impulso irracional fez com que ela desse um passo em direção ao móvel de madeira. Talvez houvesse ali uma mensagem de conforto, uma notícia de parentes distantes, ou um engano que a faria esquecer a dor. Contudo, a voz de Rodrigo, chamando-a impacientemente, do longo corredor quebrou o feitiço, forçando-a a deixar o envelope intocado no escuro da gaveta, silenciosa novamente. Beatriz respirou fundo, agarrou no pequeno crucifixo que carregava no pescoço e abriu a porta para enfrentar a multidão de desconhecidos. Ao descer a escadaria de mármore branco, sentiu os olhares críticos e sussurros maldosos dos convidados que julgavam a sua aparência modesta. Rodrigo a esperava no fim dos degraus, sem oferecer o braço para apoiar a esposa. Dona Wanda reinava soberana no centro do salão, usando joias brilhantes e conversando animadamente com políticos e empresários influentes sobre negócios que já não existiam mais. A festa transcorria num clima de falsidade generalizada, onde sorrisos plastificados mascaravam a ganância e a iminente ruína financeira daquela elite de São Paulo. Beatriz caminhava pelos cantos, invisível no seu próprio aniversário, servindo de alvo para piadas cruéis. A solidão era palpável, como uma segunda pele fria que a envolvia em meio ao som alto dos violinos. Ela procurava desesperadamente os olhos do marido, buscando uma âncora de afeto. Mas Rodrigo estava completamente hipnotizado pela presença marcante de Isabela no salão luxuoso. A ironia da situação era cortante, pois a fartura exibida nas mesas do banquete era financiada com empréstimos bancários que a família jamais pagaria. Havia cascatas de camarão, caviar importado e garrafas de champanhe francês, que custavam mais do que o salário anual de todos os empregados somados. Dona Wanda preferia afundar na lama da falência a perder a pose diante dos seus falsos amigos da alta sociedade. Enquanto isso, a verdadeira dona da noite sentia um nó na garganta, incapaz de engolir qualquer migalha. Isabela aproximou-se de Beatriz com uma taça de cristal nas mãos e um sorriso perigosamente falso desenhado nos lábios vermelhos. Com uma voz doce e venenosa, elogiou o vestido antiquado da aniversariante, enfatizando o quão inadequada ela estava para a grande família Monteiro. Beatriz suportou a provocação com dignidade silenciosa, recusando-se a descer ao nível daquela mulher vazia que cobiçava o seu lugar. A fé de Beatriz era o seu escudo invisível, protegendo a sua alma da poluição moral que infectava todas as pessoas. O que Beatriz não sabia era que Dona Wanda havia planejado meticulosamente cada detalhe daquela noite para aplicar o golpe final na nora. A matriarca conversou com seus advogados durante a tarde, arquitetando uma expulsão pública que impedisse qualquer tentativa de resistência. Os documentos cruéis já estavam assinados por Rodrigo, que cedera à pressão da mãe para salvar o patrimônio familiar, casando-se com a herdeira poderosa. A armadilha estava armada no meio do salão, aguardando apenas o momento do corte do bolo decorado. De repente, a música suave do quarteto de cordas foi interrompida abruptamente, e as luzes principais do salão foram reduzidas com extrema dramaticidade. Os murmúrios dos convidados cessaram, todos voltando a atenção para o pequeno palco, onde um bolo de 3 andares aguardava solitário. Beatriz sentiu um aperto doloroso no peito, um pressentimento sombrio que a fez querer correr dali imediatamente. Mas os seus pés pareciam colados ao chão de mármore, condenando-a a permanecer ali e enfrentar a tempestade terrível que se aproximava rapidamente. Dona Wanda subiu os poucos degraus do palco com a majestade de uma rainha tirana, segurando um microfone de prata com firmeza. Um sorriso diabólico brincava nos cantos da sua boca, enquanto os seus olhos frios varriam o salão em busca da nora. Rodrigo permaneceu imóvel perto da mesa de bebidas, com o olhar focado no chão,
suando frio pela covardia imensa que dominava o seu espírito fraco. A noite do aniversário transformar-se-ia no cenário de um dos maiores escândalos da alta sociedade paulistana. O relógio antigo da sala de jantar começou a soar as badaladas da meia-noite, marcando o fim da juventude de Beatriz. Ela observou a sogra erguer a mão, pedindo um silêncio absoluto aos convidados ricos, preparando-se para proferir palavras que destruiriam o seu casamento para sempre. A garota de coração puro apertou o crucifixo contra o peito, fechando os olhos por um instante, para rezar silenciosamente a Deus. O envelope esquecido na gaveta permanecia esperando, guardando um segredo grandioso que em breve mudaria o mundo. O silêncio no imenso salão da mansão Monteiro tornou-se absoluto e quase sufocante quando Dona Wanda aproximou o microfone dos lábios finos. Os convidados da alta sociedade paulistana prenderam a respiração, sentindo a eletricidade de um escândalo iminente pairar no ar perfumado. A matriarca exibiu um sorriso gélido, os olhos brilhando com uma malícia indisfarçável, enquanto observava a nora solitária no meio da multidão luxuosa. Beatriz sentiu um arrepio gélido percorrer a espinha, percebendo instintivamente que o seu aniversário seria o palco de uma humilhação pública cuidadosamente orquestrada. A tempestade estava prestes a desabar sobre ela. Meus caros amigos, começou Dona Wanda, com uma voz projetada para ecoar em cada canto de mármore daquela casa histórica. Hoje celebramos mais do que uma simples data no calendário. Celebramos o resgate do prestígio da família Monteiro e a correção de um erro terrível. As palavras cortavam o ambiente como navalhas afiadas, provocando sussurros curiosos entre os empresários e socialites presentes na festa. Beatriz apertou as mãos suadas, o coração batendo descompassado no peito apertado, enquanto tentava desesperadamente encontrar o olhar de Rodrigo. Ele, contudo, permanecia nas sombras, fugindo de qualquer contato visual direto. A luz de um refletor solitário foi repentinamente direcionada para Beatriz, iluminando o vestido escuro e sem graça que a sogra a obrigara a usar. Ela parecia uma prisioneira exposta no cadafalso, cercada por juízes implacáveis, vestidos de seda e joias caras brilhantes. Dona Wanda apontou o dedo acusador na direção da nora, destilando o seu veneno com uma calma assustadora e teatral. A nossa família sempre foi um pilar da elite desta cidade, mas permitimos que uma intrusa do subúrbio sujasse o nosso nobre sobrenome com a sua mediocridade e pobreza de espírito. O choque paralisou Beatriz, que mal conseguia respirar sob o peso de centenas de olhares curiosos e cheios de desprezo. A crueldade daquelas palavras públicas destruía qualquer ilusão que ela ainda pudesse nutrir sobre a aceitação daquela família arrogante e falida. Dona Wanda ergueu um envelope de papel pardo, balançando-o no ar como se fosse um troféu de caça diante dos convidados. Mas hoje, no dia do seu aniversário, eu tenho o prazer de oferecer o maior presente que esta família poderia receber, a nossa liberdade absoluta. O tom triunfante da velha senhora era asqueroso. Com um gesto dramático, a matriarca retirou do envelope um conjunto de documentos jurídicos, exibindo-os sob a luz forte do salão de festas. Aqui estão os papéis do divórcio, já assinados pelo meu filho Rodrigo, que finalmente abriu os olhos para a realidade crua. O anúncio caiu como uma bomba no salão, arrancando suspiros de espanto e murmúrios maldosos dos convidados que adoravam uma boa fofoca. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Beatriz, sugando-a para um abismo escuro de rejeição total e dor excruciante que dilacerava a sua alma bondosa. A jovem traída virou o rosto desesperadamente em direção ao marido, buscando uma negação, um grito de protesto, qualquer sinal de defesa. Mas Rodrigo permanecia imóvel, com a cabeça baixa e os ombros encolhidos, destruindo a última gota de esperança no coração da esposa. Ao lado dele, Isabella exibia um sorriso vitorioso, segurando possessivamente o braço do homem que deveria estar protegendo Beatriz naquele instante terrível. A imagem daquela traição explícita
foi mais dolorosa do que todas as humilhações que a garota pobre havia suportado ao longo dos anos de casamento infeliz. A covardia de Rodrigo era o golpe de misericórdia. A facada final, nas costas de uma mulher que lhe dedicara amor puro. Ele preferiu entregar a esposa aos leões da sociedade do que enfrentar a ira da mãe e a ameaça de perder o status. A riqueza que Isabella prometia comprar a sua dignidade, transformando-o num mero fantoche nas mãos de mulheres manipuladoras e ambiciosas, sem escrúpulos. Beatriz percebeu, com uma clareza devastadora, que nunca fora amada de verdade, sendo apenas um capricho juvenil que rapidamente se tornou um fardo para ele. Dona Wanda desceu os degraus do palco com passos firmes, caminhando na direção da nora com a arrogância de quem venceu a guerra. Ela parou a poucos centímetros de Beatriz, exalando um perfume caro que cheirava a arrogância e maldade em estado puro e concentrado. Sem qualquer hesitação, a matriarca atirou os papéis do divórcio diretamente no rosto da jovem, deixando-os cair no chão de mármore brilhante. Assine isso e desapareça da nossa vida para sempre. Volte para a lama, de onde você nunca deveria ter saído. Sua parasita nojenta e insignificante. As folhas brancas espalharam-se aos pés de Beatriz, como pombas mortas num campo de batalha manchado pela crueldade humana desenfreada. O salão inteiro mergulhou num silêncio sepulcral, todos aguardando a reação daquela mulher simples perante a humilhação máxima e definitiva daquela noite. Algumas socialites cobriam a boca, disfarçando risos contidos, enquanto outras observavam a cena com a frieza de quem assiste a um teatro trágico. A dor ameaçava esmagar o peito de Beatriz. As lágrimas picavam os seus olhos escuros, mas o orgulho de sua mãe morta falou mais alto na alma, em vez de desabar em prantos histéricos. Como Dona Wanda e Isabella certamente esperavam. Beatriz respirou fundo e fechou os olhos momentaneamente. Ela buscou força na sua fé, lembrando-se de que a verdadeira pobreza morava no coração daquelas pessoas ricas e completamente vazias. Quando abriu os olhos novamente, o brilho de tristeza havia sido substituído por uma chama intensa de dignidade inabalável e coragem silenciosa. Ela não daria a eles o prazer de ver ele destruída. Não derramaria uma única lágrima diante daquela plateia de abutres sedentos por desgraça alheia em São Paulo. Lenta e graciosamente, Beatriz abaixou-se e recolheu as folhas espalhadas pelo chão, ignorando a postura vitoriosa da sogra parada à sua frente. Ela alisou os papéis com as mãos trêmulas, mas o seu olhar permanecia incrivelmente firme e focado num ponto além daquela humilhação. Um garçom constrangido, que sempre simpatizara com a doçura da patroa, aproximou-se timidamente e ofereceu-lhe uma caneta dourada, reluzente, num pequeno prato. A jovem sorriu suavemente para o rapaz humilde, agradecendo mentalmente por aquele pequeno gesto de humanidade num oceano de crueldade e falsidade burguesa. Usando uma das bandejas de prata vazias de uma mesa próxima como apoio provisório, Beatriz assinou o documento com uma caligrafia firme. Cada traço da caneta representava a ruptura definitiva com um passado de submissão, dor e tentativas fracassadas de ser aceita e amada. Ao colocar o seu nome no papel, ela não estava apenas libertando Rodrigo. Estava, acima de tudo, resgatando a própria alma aprisionada. A herança da sua pobreza nunca a envergonhara tanto quanto a riqueza apodrecida daquelas pessoas que a julgavam superiormente com base em contas bancárias. Com os papéis devidamente assinados, Beatriz virou-se para Dona Wanda e estendeu os documentos com uma serenidade que desconcertou a velha senhora. Fique com o seu filho e com a sua casa vazia de amor. Dona Wanda, o dinheiro que a senhora tanto venera não poderá comprar a paz de espírito quando a falência bater à sua porta. A voz da jovem não tremeu em nenhum momento, soando clara e cristalina no silêncio pesado que dominava o ambiente festivo luxuoso. A matriarca recuou um passo, chocada com a audácia repentina daquela garota submissa. Em seguida, Beatriz caminhou lentamente na direção de Rodrigo, que ainda evitava. Encara, lá.
agarrado ao braço da herdeira venenosa. Isabella. A multidão abriu caminho para ela passar, como se de repente temessem a força invisível que emanava daquela mulher de vestido simples. Ela parou diante do ex-marido. Olhou profundamente para o rosto dele e sentiu apenas uma imensa pena da sua covardia patética. Eu amei o homem que você fingiu ser. Rodrigo, hoje, eu me liberto do covarde que você realmente é. Que Deus perdoe a sua imensa fraqueza. As palavras de Beatriz foram como chicotadas no ego frágil de Rodrigo, que abaixou ainda mais a cabeça, humilhado pela própria sombra. Isabella tentou intervir com um comentário maldoso, mas um único olhar cortante da mulher traída foi suficiente para calar a patricinha arrogante. A força moral de Beatriz engoliu a sala inteira, transformando os ricaços em meros espectadores insignificantes da sua partida triunfal e libertadora. Sem olhar para trás, ela caminhou em direção à imensa escadaria de mármore, subindo os degraus com a majestade que Dona Wanda jamais possuiu. Ao entrar no quarto de hóspedes que servira de sua prisão nos últimos anos, Beatriz retirou aquele vestido tenebroso com rapidez aliviada. Ela vestiu uma calça jeans desbotada, uma blusa de algodão simples e calçou os seus tênis velhos e confortáveis, voltando a ser ela mesma. Pegou uma pequena mala de lona e colocou apenas os seus pertences pessoais, deixando para trás todas as joias baratas que Rodrigo lhe dera. A sua liberdade não tinha preço, e ela não levaria nada que a conectasse àquele pesadelo sombrio e opressivo da família Monteiro. Antes de fechar o zíper da mala, os seus olhos pousaram na gaveta semiaberta, onde repousava o envelope misterioso entregue pelo carteiro. Ela quase o havia esquecido em meio ao turbilhão de emoções. Mas agora sentia que aquele papel era a sua única posse inexplorada. Beatriz guardou-o com cuidado no fundo da bolsa, alheia ao fato de que carregava nas mãos a chave para um império multibilionário oculto. Ela apagou as luzes do quarto, fechou a porta silenciosamente e caminhou pelos corredores desertos do andar superior da mansão pela última vez. Enquanto descia as escadas, a festa continuava no andar de baixo, mas com uma atmosfera pesada e carregada de tensão não resolvida. A orquestra tentava animar os convidados com músicas alegres, mas o constrangimento pairava no ar, envenenando as taças de champanhe francês caro. Beatriz passou pela porta da cozinha, despedindo-se silenciosamente dos empregados com um aceno de cabeça, recebendo olhares de compaixão e profundo respeito. Aqueles trabalhadores simples sabiam que a verdadeira nobreza acabara de deixar a casa, deixando para trás apenas cobras venenosas vestidas de gala deslumbrante. A pesada porta de madeira maciça da entrada principal da mansão fechou-se atrás de Beatriz com um estrondo seco e definitivo assustador. Ao pisar no pátio externo, a jovem foi recebida por uma tempestade implacável que castigava a cidade de São Paulo naquela noite gelada. A chuva caía pesadamente, ensopando as suas roupas e o seu cabelo em segundos. Mas ela não sentiu frio nem correu para abrigar-se. As gotas d'água pareciam lavar a sua alma, purificando-a de todo o sofrimento, de todas as humilhações e do amor desperdiçado e falso. Beatriz caminhou pelas ruas desertas e arborizadas do bairro dos Jardins, deixando as mansões luxuosas e as suas luzes brilhantes para trás. Os seus passos eram firmes, mesmo sob a força do vento cortante, empurrados por uma determinação nova e feroz que nascia no peito. Ela não tinha dinheiro no bolso, não tinha um teto garantido, mas sentia-se a mulher mais rica do mundo pela sua liberdade alcançada. O escuro da noite paulistana envolvia o seu corpo frágil, mas uma luz divina guiava o seu coração machucado em direção a um recomeço. A cada quarteirão percorrido, as lembranças do casamento fracassado dissolviam-se nas poças d'água sujas que se formavam nas calçadas esburacadas da cidade. A imagem de Dona Wanda e o rosto covarde de Rodrigo perdiam a força, substituídos pela vontade inabalável de reconstruir a própria vida. Beatriz apertou a alça da mala contra o ombro, protegendo o pequeno envelope que carregava no interior, como um instinto de sobrevivência puro. A garota do subúrbio estava voltando para suas raízes,
pronta para renascer das cinzas de um incêndio que tentou destruir o seu espírito. Enquanto os faróis de um ônibus noturno iluminavam a rua escura, Beatriz subiu a bordo. Sentando-se junto à janela molhada pela chuva, ela olhou para o reflexo do seu rosto cansado no vidro, notando que, apesar das olheiras, havia um sorriso tímido desenhando-se ali. A vida havia sido dura. O destino parecia cruel, mas ela confiava que a justiça de Deus operava em caminhos misteriosos e perfeitos. O relógio marcava a madrugada adentro. O seu aniversário acabara. Mas a verdadeira festa da sua libertação gloriosa estava apenas começando no horizonte distante. O ônibus noturno chacoalhava pelas ruas esburacadas da periferia de São Paulo, afastando Beatriz do luxo opressor dos jardins. Quando ela finalmente desceu no ponto final, a chuva fina ainda banhava o bairro simples onde havia crescido ao lado da mãe, caminhando pelas vielas estreitas e mal iluminadas. A jovem sentiu o cheiro familiar de terra molhada e a saudade apertar o peito. A pequena casa de alvenaria, com a pintura descascada e o portão enferrujado, aguardava silenciosa na escuridão da madrugada gelada. Era um casebre muito humilde, mas representava o único refúgio seguro para o seu coração despedaçado. Ao girar a chave na fechadura emperrada, a porta rangeu num lamento profundo, revelando a sala empoeirada e mergulhada no breu. Beatriz acendeu a luz fraca, observando os móveis velhos cobertos por lençóis brancos, guardiões de memórias de um tempo mais feliz. O cansaço físico e emocional finalmente derrubou as suas defesas, fazendo-a cair de joelhos no chão frio de cimento queimado. As lágrimas, que ela bravamente segurara diante da arrogância implacável da sogra e da covardia do marido, agora jorravam sem nenhum controle. A dor lancinante da traição rasgava a sua alma, misturando-se à solidão avassaladora daquela noite sombria. Com as mãos trêmulas, Beatriz agarrou o pequeno crucifixo de madeira que pendia do seu pescoço, buscando desesperadamente um consolo divino. Ela rezou em voz alta, pedindo a Deus que iluminasse o seu caminho e lhe desse forças para recomeçar a vida do zero. Foi nesse instante de intensa vulnerabilidade espiritual que ela se lembrou do envelope misterioso, ainda guardado no fundo da sua bolsa molhada. O papel pardo, selado com a cera vermelha de um escritório de advocacia internacional. Parecia chamar, lá no meio daquele caos emocional profundo. Ela secou o rosto com as costas das mãos tristes, sentada no sofá surrado. Ela rasgou o selo com cuidado, extraindo dezenas de páginas redigidas numa linguagem jurídica bastante complexa e formal. Logo nas primeiras linhas, o nome do seu falecido pai biológico, um homem que ela nunca conhecera, saltou aos seus olhos arregalados. Ele havia sido um magnata recluso do setor de mineração global, dono de minas de ouro e diamantes espalhadas por toda a América do Sul. O documento afirmava categoricamente que, após uma longa e exaustiva busca, os investigadores finalmente haviam localizado a sua única herdeira legítima em São Paulo. Beatriz não conseguia acreditar nas palavras. Ao chegar à última página, os números impressos em negrito causaram-lhe uma tontura avassaladora, fazendo o seu coração disparar perigosamente no peito. A herança totalizava a quantia assustadora de 17 bilhões de dólares. Um valor tão absurdo que a mente da jovem mal conseguia processar. De uma hora para outra, a mulher que fora expulsa de casa sem um centavo tornara-se uma das pessoas mais ricas de todo o Brasil. O choque inicial deu lugar a um turbilhão de emoções conflitantes, misturando o luto por um pai ausente com a estupefação diante daquela imensa fortuna de repente. Os primeiros raios de sol começaram a invadir a sala modesta, quando fortes batidas na porta de madeira interromperam os seus pensamentos atordoados. Beatriz levantou-se lentamente, segurando os documentos contra o peito, e deparou-se com um homem engravatado de postura impecável e semblante extremamente sério. Era o Dr. Gustavo, o advogado responsável pelo espólio bilionário, que vinha tentando contatá-la incansavelmente durante as últimas semanas sem obter nenhum sucesso. Ele explicou que a situação exigia urgência, pois a ausência prolongada da herdeira
colocava em risco a estabilidade das empresas no mercado financeiro global. Ela ouviu tudo muito calada, sentados à velha mesa da cozinha. Beatriz serviu um café amargo, enquanto lutava internamente contra a ideia de aceitar todo aquele dinheiro manchado. O seu pai biológico a havia abandonado na pobreza absoluta, deixando a sua mãe morrer de uma doença perfeitamente curável por falta de recursos. Aceitar a herança parecia uma traição imperdoável à memória da mulher que havia sacrificado a própria vida para criá-la com dignidade e muito amor. A jovem manifestou o desejo de recusar a fortuna colossal, preferindo manter a sua consciência limpa e viver do próprio suor honesto e muito digno. O Dr. Gustavo, percebendo a nobreza e a dor profunda da cliente, tocou suavemente na mão dela e proferiu palavras que mudariam tudo. Ele argumentou que o dinheiro em si não possuía moralidade. Era apenas uma ferramenta poderosa que tomava a forma do coração de quem o possuía. Se nas mãos do seu pai a fortuna gerou abandono, nas mãos de Beatriz ela poderia construir hospitais, escolas e salvar milhares de vidas. Aquela perspectiva transformadora abriu os olhos da jovem, fazendo-a compreender que a justiça divina não consistia em fugir, mas sim em transformar a dolorosa realidade. A lembrança das humilhações sofridas na mansão dos Monteiro também pesou na balança da sua decisão, reacendendo a chama da sua dignidade, ferida mortalmente. Dona Wanda a havia pisoteado por ser pobre, usando o falso poder do dinheiro sujo para humilhar uma alma honesta perante a alta sociedade. Beatriz percebeu que precisava erguer-se das cinzas, não para se vingar de forma mesquinha, mas para provar que o verdadeiro poder reside na bondade. Com uma determinação de aço recém-forjada, ela pegou a caneta do advogado e assinou os termos de aceitação, selando o seu novo e brilhante destino. Para proteger a sua segurança e garantir o controle absoluto das empresas, sem sofrer assédio da mídia, Beatriz tomou uma decisão incrivelmente estratégica. Ela instruiu o Dr. Gustavo a criar uma holding gigantesca de investimentos chamada Grupo Alvorada, mantendo o nome da verdadeira proprietária num sigilo absoluto. A partir daquele momento, a garota submissa, que limpava o chão de mármore, desaparecia para sempre, dando lugar à presidente anônima mais poderosa do país. A transformação exigiria muito estudo, disciplina e uma mudança radical de postura para enfrentar os tubarões implacáveis do mercado financeiro que a subestimariam muito. Nos meses seguintes, a pacata casa do subúrbio foi substituída por uma cobertura blindada na luxuosa Avenida Faria Lima. O coração financeiro paulistano, Beatriz mergulhou profundamente nos estudos de economia, governança corporativa e idiomas estrangeiros, absorvendo conhecimentos complexos com a fome de quem precisava sobreviver ferozmente. Especialistas renomados foram contratados para moldar a sua nova imagem pública, refinando a sua oratória, postura e ensinando-a a dominar os códigos da alta sociedade. Os vestidos antiquados deram lugar a ternos de alfaiataria impecável, mas o olhar compassivo e a fé inabalável em Deus permaneceram intocáveis no peito brilhante. Sob a liderança anônima de Beatriz, o Grupo Alvorada começou a atuar agressivamente no mercado imobiliário e no financiamento de grandes projetos de infraestrutura. A sua estratégia era clara: investir massivamente em empresas à beira da falência, reestruturando-as para salvar milhares de empregos que seriam fatalmente destruídos. A mídia especializada tentava desesperadamente descobrir a identidade do misterioso tubarão financeiro que estava revolucionando a economia brasileira com decisões incrivelmente precisas e humanizadas. Ninguém desconfiava que a mente brilhante por trás daqueles bilhões era a mesma mulher humilhada num aniversário trágico que chocou todos naquela noite cruel. Apesar de toda a riqueza e do poder recém-adquirido, a solidão ainda visitava Beatriz nas madrugadas insones, passadas na ampla sacada da sua cobertura. Ela observava as luzes cintilantes de São Paulo e imaginava o que Rodrigo estaria fazendo, sentindo uma pontada de tristeza pelo amor perdido. No entanto, ela não nutria ódio no coração, apenas uma pena imensa
por aqueles que haviam escolhido a ganância em detrimento da verdadeira felicidade. A fênix havia despertado das cinzas da rejeição, pronta para voar alto e transformar o destino de todos que cruzassem o seu glorioso caminho brilhante. Fiel à promessa feita na humilde cozinha do subúrbio, a nova bilionária iniciou secretamente uma série de projetos sociais nas periferias mais necessitadas. O Instituto Beatriz Silva foi fundado discretamente, financiando a construção de creches modernas e postos de saúde de ponta para a população mais carente. Ela mesma supervisionava os projetos através de relatórios extensos, garantindo que o dinheiro fruto da mineração se transformasse em dignidade pura para milhares. Era a sua forma de honrar a Deus e a memória da mãe, provando que a luz sempre encontra uma fresta para vencer qualquer escuridão. Enquanto o império oculto de Beatriz crescia de forma formidável, o castelo de cartas da família Monteiro começava finalmente a desmoronar em praça pública. Os credores, antes intimidados pela fama da arrogante Dona Wanda, começaram a exigir o pagamento imediato das dívidas milionárias acumuladas durante longos e luxuosos anos. A paciência dos bancos esgotou-se. As fontes de crédito secaram abruptamente. E a construtora da família afundou num mar de processos judiciais impiedosos e terríveis. A justiça kármica aproximava-se a passos largos, preparando o terreno para o reencontro inevitável que abalaria as estruturas de toda a orgulhosa sociedade paulistana. Os relatórios financeiros do Grupo Alvorada indicavam que a empresa detinha a maior parte das hipotecas vencidas e não pagas ligadas aos Monteiro falidos, sem o menor esforço ou intenção vingativa inicial. Beatriz havia se tornado a dona absoluta do destino da mulher que tentara destruir a sua dignidade. Ela olhou para a tela do computador, observando os gráficos que representavam a ruína da poderosa matriarca e do ex-marido tão terrivelmente covarde. A ironia do destino era pungente, mostrando que a vida gira como uma grande roda imbatível, sob o olhar sempre atento e justo do Criador. Com um suspiro prolongado, Beatriz fechou o seu laptop luxuoso e caminhou até o espelho de cristal da sua ampla sala de reuniões silenciosa. A imagem refletida devolvia uma mulher de beleza estonteante, vestida num conjunto Chanel escuro e portando um olhar indecifrável de liderança feminina nata. O Dr. Gustavo entrou na sala respeitosamente, informando que os representantes da família Monteiro haviam solicitado uma reunião urgente para implorar por um empréstimo salva-vidas. A presidente do Grupo Alvorada deu um pequeno sorriso melancólico, ciente de que a hora da grande verdade estava finalmente batendo à porta luxuosa. Ela autorizou o agendamento da reunião, determinando que Dona Wanda e Rodrigo deveriam comparecer pessoalmente ao encontro decisivo na sede da sua impressionante corporação. Beatriz não tencionava humilhá-los como fora humilhada, pois o seu caráter íntegro não lhe permitia rebaixar-se ao mesmo nível rasteiro daquela gente tão perversa. Ela apenas deixaria que as consequências das suas próprias atitudes covardes caíssem sobre as suas cabeças, como uma tempestade inevitável de justiça moral inquestionável. A garota rejeitada do subúrbio preparava-se para enfrentar os seus demônios do passado usando a coroa invisível da mais pura e cristalina resiliência humana. A vida no topo exigia sacrifícios silenciosos que ninguém via, mas a nova bilionária estava disposta a pagar o preço pela sua independência absoluta. O café amargo que outrora tomava na cozinha pobre foi trocado por um expresso sofisticado italiano, mas o sabor da resiliência continuava exatamente igual. Ela nunca se esqueceu das palavras ásperas disparadas pela sogra naquele palco iluminado, usando essa dolorosa lembrança como combustível inesgotável para avançar nos negócios. A cada milhão faturado nas suas operações arriscadas, uma criança carente recebia um prato de comida quente através das fundações que mantinha sigilosamente. O Dr. Gustavo tornou-se mais do que um brilhante advogado. Ele assumiu o papel de um grande mentor e conselheiro leal nos momentos difíceis. Ele admirava a força assombrosa daquela jovem mulher que não se deixara corromper pela vasta fortuna, mantendo a humildade enraizada fortemente na alma ferida.
juntos, formavam uma equipe imbatível no mercado selvagem de São Paulo, fechando negócios colossais que garantiam a estabilidade do império financeiro bilionário recém-descoberto. Beatriz estava moldando um novo império, não fundamentado na exploração gananciosa, mas apoiado nos mais profundos valores morais que a sua mãe ensinara carinhosamente. O horizonte sobre os arranha-céus cinzentos de São Paulo começou a tingir-se de laranja brilhante, anunciando o pôr do sol de mais um dia. Beatriz permaneceu em pé diante da imensa janela panorâmica do seu luxuoso escritório no 20º andar, sentindo a brisa suave do progresso e liberdade. A sua jornada de humilhação havia terminado brutalmente naquela noite de aniversário chuvosa. Mas o caminho da sua glória definitiva estava apenas começando agora. A Fênix estava totalmente desperta, e o fogo do seu renascimento iluminaria a escuridão daquelas almas perdidas para sempre na ganância capitalista, cruel. Nos dias que se seguiram à expulsão de Beatriz, a mansão dos Monteiro respirava um ar de falsa vitória e alívio superficial. Dona Wanda organizava pequenos chás da tarde para suas amigas da alta sociedade, vangloriando-se de ter limpado a linhagem da família daquela mancha suburbana. Rodrigo, inebriado pela promessa de riqueza e prestígio que o noivado com Isabela trazia, tentava ignorar a voz da sua própria consciência. Eles brindavam com champanhe caro, cegos para a tempestade devastadora que já se formava no horizonte negro e ameaçava engolir todo o império de tijolos e mentiras, a ilusão de grandeza. No entanto, durou menos do que o perfume das flores importadas que decoravam os salões extravagantes da matriarca. Na segunda-feira seguinte, os telefones da construtora Monteiro começaram a tocar incessantemente, trazendo notícias aterrorizantes dos mercados financeiros de São Paulo. Os principais bancos credores, cientes da fragilidade estrutural da empresa, decidiram antecipar a cobrança de dívidas milionárias que estavam pendentes há muitos anos. Os juros acumulados eram astronômicos, e o fluxo de caixa da construtora não conseguia cobrir sequer uma fração daquele rombo gigantesco que agora sangrava os cofres vazios da família decadente. O desespero tomou conta do escritório luxuoso de Rodrigo, que via os gráficos despencarem vertiginosamente na tela do seu computador de última geração. Ele tentou ligar para os gerentes dos bancos, utilizando o seu sobrenome histórico como escudo, mas encontrou apenas portas fechadas e respostas frias. A credibilidade dos Monteiro havia evaporado completamente na praça, substituída por rumores maldosos sobre a iminente falência que alimentavam as colunas de fofoca financeira. Dona Wanda, ao receber a notícia, quebrou um vaso de cristal antigo num acesso de fúria, recusando-se a aceitar que o seu reinado estava desmoronando tão rápido. Isabela, a herdeira que prometera salvar os negócios com a fortuna do seu pai, acompanhava a crise com um olhar frio e calculista. Ela frequentava a mansão com menos assiduidade, alegando compromissos sociais urgentes que a mantinham afastada do caos emocional do seu futuro marido. Quando Rodrigo finalmente a encurralou no jardim, implorando por uma injeção de capital de emergência, a máscara de noiva apaixonada caiu ruidosamente pelo chão. Com um sorriso cínico desenhado nos lábios vermelhos, ela explicou que a sua família não investia em navios que já estavam afundando nas águas turvas do mercado imobiliário brasileiro. As palavras cruéis de Isabela cortaram o peito de Rodrigo como navalhas afiadas, revelando a verdadeira natureza daquele acordo nupcial vazio e podre. Ela retirou o anel de noivado de diamantes, atirando-o com desprezo na fonte de pedra do jardim, e declarou o fim do relacionamento sem qualquer remorso. A jovem interesseira virou as costas, caminhando com arrogância em direção ao seu carro esportivo, deixando o herdeiro falido sozinho com a sua humilhação avassaladora. O castelo de cartas desabava sobre a cabeça de Rodrigo, esmagando o seu ego inflado e expondo a burrice das suas escolhas recentes. Naquela noite, solitária, o silêncio da mansão pareceu ensurdecedor para Rodrigo, que vagava pelos corredores escuros como um fantasma atormentado pela própria culpa. O cheiro doce de Isabela havia desaparecido,
substituído pelo odor azedo do fracasso financeiro e da ruína social iminente que o aguardava lá fora. Foi então que a lembrança de Beatriz invadiu a sua mente com uma força avassaladora, trazendo de volta a imagem do seu sorriso gentil. Ele percebeu, tarde demais, que havia trocado um diamante verdadeiro, puro e inestimável, por uma bijuteria barata e reluzente que não valia absolutamente nada na escuridão. Dona Wanda, por sua vez, recusava-se a entregar os pontos e aceitar a derrota perante a sociedade paulistana que tanto a bajulava. Ela passou a vender as suas joias de família secretamente, tentando desesperadamente manter as aparências de riqueza diante dos empregados e dos amigos falsos. A matriarca arrogante organizava jantares luxuosos com o dinheiro das vendas, servindo caviar, enquanto os avisos de corte de energia elétrica acumulavam-se na caixa de correio. A sua mente afundava numa negação doentia, agarrando-se a um passado glorioso que já não existia mais em lugar nenhum fora da sua imaginação. A realidade, porém, era implacável e logo bateu às portas da imponente mansão com a força bruta de um furacão de categoria máxima. Oficiais de justiça começaram a frequentar a propriedade regularmente, entregando intimações e avaliando os bens valiosos para futuros leilões de quitação de dívidas. Obras de arte consagradas, tapetes persas antigos e móveis de mogno secular recebiam etiquetas frias com números de identificação processual perante o olhar horrorizado da dona. Dona Wanda chorava lágrimas de puro ódio nos cantos, amaldiçoando os juízes e os bancos, mas nunca reconhecendo os próprios erros grotescos e fatais. No meio daquele caos sufocante, um raio de esperança enganosa surgiu através das notícias que circulavam nos jornais de economia do país. O misterioso Grupo Alvorada, um fundo de investimentos gigantesco com sede em São Paulo, estava comprando dívidas de grandes empresas em risco de falência. A mídia descrevia o fundo como um salvador implacável, liderado por um presidente anônimo que transformava pó em ouro com estratégias comerciais geniais. Rodrigo viu ali a última tábua de salvação para a construtora da sua família, decidindo que precisava conseguir uma reunião com esse líder invisível urgentemente. Dona Wanda agarrou-se a essa ideia com a fúria de quem luta pela própria vida num oceano revolto e escuro de dívidas infinitas. Ela convocou os melhores advogados que o pouco dinheiro restante podia pagar, preparando propostas absurdas para seduzir o presidente do Grupo Alvorada imponente. A velha senhora passava noites em claro, ensaiando discursos persuasivos, jurando que dobraria aquele empresário desconhecido com o peso histórico do seu nome de família. Ela ignorava completamente que o seu nome agora era sinônimo de má gestão e fracasso retumbante nos corredores gélidos da Faria Lima implacável, enquanto a mãe maquinava planos mirabolantes para salvar a fortuna. Rodrigo afundava cada vez mais numa depressão profunda e paralisante dentro do quarto. Ele passava horas olhando para o lado vazio da cama conjugal, lembrando-se das noites em que Beatriz acariciava os seus cabelos com ternura, a doçura da ex-esposa, que ele havia desprezado com tanta crueldade. Agora parecia o único porto seguro que ele já tivera em toda a vida. O remorso corroía a sua alma fraca, fazendo-o chorar copiosamente, arrependido de não ter protegido a única pessoa que o amara de forma verdadeira. Movido por um desespero doentio, Rodrigo tentou localizar Beatriz pelos bairros mais pobres da periferia. Imaginando que ela estivesse vivendo na miséria absoluta, ele dirigiu o seu carro de luxo pelas vielas esburacadas, perguntando aos vizinhos antigos sobre o paradeiro da garota doce que havia partido. No entanto, ninguém sabia dar informações precisas. A casa velha da mãe de Beatriz estava trancada e com aspecto de total abandono estrutural prolongado. O herdeiro falido voltava para a mansão de mãos vazias, carregando um vazio no peito que nem todo o dinheiro do mundo poderia preencher. Dona Wanda repreendia severamente o filho por essas buscas patéticas, chamando-o de fraco e exigindo que ele focasse exclusivamente no resgate da construtora. Para ela, Beatriz era um capítulo morto e enterrado, um erro do passado
que não merecia sequer uma lágrima derramada num momento de crise. A matriarca vestia os seus melhores ternos de grife, espalhando uma falsa confiança pelos corredores da empresa, esvaziada por demissões em massa dolorosas. Ela tentava manter o controle da tripulação assustada, mesmo sabendo perfeitamente que o navio Monteiro estava afundando rapidamente rumo ao fundo do oceano financeiro. Enquanto isso, na cobertura luxuosa da Faria Lima, a presidente oculta do Grupo Alvorada acompanhava cada movimento da família Monteiro com precisão cirúrgica. Beatriz recebia relatórios diários detalhando a queda livre da construtora, a quebra de contratos importantes e a debandada desesperada dos poucos parceiros restantes. Ela não sentia alegria com a desgraça alheia, mas reconhecia a justiça implacável da lei do retorno, operando silenciosamente na vida daquelas pessoas. A mulher forte e decidida assinava autorizações para comprar as dívidas deles, apertando lentamente o cerco sem revelar a sua verdadeira identidade, vingativa justa. O advogado Gustavo, braço direito de Beatriz, entrava na sala com pilhas de processos e escrituras de hipotecas transferidas para o nome da holding. Ele alertava a sua cliente sobre os riscos de investir tanto capital numa empresa tão comprometida, mas confiava plenamente na intuição daquela líder nata. Beatriz sabia exatamente o que estava fazendo. Ela estava comprando o castelo dos seus antigos algozes tijolo por tijolo, preparando a cartada final definitiva. O poder mudara de mãos de uma forma invisível, transferindo o controle da elite arrogante para a mulher humilde que eles haviam escorraçado violentamente. A decadência física de Rodrigo tornou-se evidente para todos os que o conheciam nos círculos sociais restritos da elite paulistana, cada vez menor. Ele emagreceu consideravelmente. As olheiras fundas marcavam o seu rosto, antes considerado um modelo de beleza. E o seu andar perdeu a confiança habitual. Nos bares luxuosos, onde antes exibia o seu poder financeiro, ele agora mendigava por empréstimos informais aos antigos parceiros de negócios que lhe viravam as costas. A humilhação de ser tratado como um pária social quebrava o que restava do seu espírito frágil e covarde, reduzindo-o a uma sombra triste. O golpe fatal ocorreu quando o juiz da vara civil determinou o bloqueio de todas as contas pessoais da família Monteiro, sem qualquer aviso prévio. Dona Wanda tentou pagar o supermercado com o seu cartão de crédito de limite infinito, apenas para ver a transação ser brutalmente recusada pela máquina. A fúria da velha senhora explodiu no meio do estabelecimento lotado, gritando com o caixa e ameaçando processar o banco por aquele erro inaceitável absurdo. Contudo, a realidade amarga instalou-se quando o gerente explicou educadamente que as suas contas estavam congeladas judicialmente até segunda ordem do Tribunal Superior, sem dinheiro sequer para pagar a gasolina dos carros importados. A família viu-se obrigada a demitir os últimos empregados leais da mansão histórica. A gigantesca Casa de Campo, símbolo do poder supremo, tornou-se um sepulcro silencioso e poeirento, onde mãe e filho vagavam em completo desespero. A geladeira, antes repleta de iguarias importadas, agora exibia apenas restos de comida simples e água filtrada, marcando uma mudança drástica de realidade cruel. A arrogância da matriarca, entretanto, permanecia intacta, como um escudo psicológico que a impedia de enlouquecer totalmente perante a fome e o frio daquela madrugada. Foi nesse cenário de terra arrasada que o telefone fixo da mansão tocou, quebrando o silêncio fúnebre com uma promessa de redenção inesperada. A secretária executiva do Grupo Alvorada informou com uma voz profissional que a presidência havia analisado a proposta desesperada de reestruturação da construtora Monteiro, para a surpresa absoluta de Rodrigo. A resposta foi positiva para uma reunião presencial, marcando um encontro para a semana seguinte na sede da corporação. A esperança renasceu no coração aflito do herdeiro, que correu para dar a notícia extraordinária à sua mãe, que chorava no escuro profundo. Dona Wanda ergueu a cabeça instantaneamente, secando as lágrimas com as costas da mão fina, enquanto um sorriso de pura ganância voltava aos lábios.
Ela interpretou aquele convite como uma prova irrefutável de que o seu nome ainda possuía poder mágico para abrir as portas mais difíceis de São Paulo. A matriarca começou a planejar que roupa usaria, decidida a mostrar ao tal presidente misterioso que os Monteiro não se curvavam diante de ninguém. A velha senhora, cega e teimosa, preparava-se para a batalha final, desconhecendo completamente o abismo gigantesco que se abria sob os seus próprios pés. Enquanto mãe e filho comemoravam precocemente a suposta salvação financeira, Beatriz revisava os detalhes finais da armadilha perfeita no conforto do seu amplo escritório. Ela havia preparado uma sala de reuniões especial, equipada com documentos inquestionáveis que transferiam as propriedades da família diretamente para as suas mãos. A justiça divina estava prestes a ser executada com a precisão de um relógio suíço, sem violência física, mas com um impacto psicológico devastador profundo. A menina pobre que outrora varria o chão da mansão sob humilhações cruéis, agora detinha a escritura daquela mesma casa na sua gaveta poderosa. A presidente bilionária parou diante da parede de vidro espelhado, observando o próprio reflexo e lembrando-se das palavras dolorosas proferidas pela sua maldosa sogra. O vestido feio do aniversário dera lugar a uma postura imperial inabalável, forjada no fogo da rejeição e no gelo da resiliência humana mais pura. Beatriz sabia que aquele reencontro não traria paz ao seu coração imediatamente, mas seria o encerramento necessário para um ciclo de abusos e sofrimento intenso. Ela estava pronta para arrancar as máscaras daquela gente arrogante, forçando-os a olhar diretamente para a face gloriosa da sua própria ruína merecida. Os dias que antecederam a reunião arrastaram-se dolorosamente para os Monteiro, que viviam num estado de ansiedade insuportável e expectativas irreais de vitória. Eles ignoravam os avisos de corte de água, acreditando cegamente que sairiam da Faria Lima com um cheque em branco para restaurar a fortuna. Rodrigo passava horas escolhendo o terno mais imponente que ainda lhe restava no armário, tentando disfarçar a sua magreza excessiva e o seu olhar aterrorizado. O palco estava armado na capital paulista, e os atores principais caminhavam cegamente em direção à mais chocante reviravolta das suas vidas inteiras. O majestoso edifício de vidro espelhado do Grupo Alvorada erguia-se imponente na Avenida Faria Lima, refletindo a luz pálida do sol da manhã paulistana. Dona Wanda e Rodrigo Monteiro desceram do táxi com uma postura que tentava desesperadamente simular a antiga glória da sua família falida. A matriarca vestia o seu melhor tailleur de grife. Embora o tecido parecesse um pouco desgastado pela falta de cuidados adequados nos últimos meses de miséria, o herdeiro ajeitou a gravata de seda com as mãos trêmulas, suando frio diante do desafio colossal que os aguardava naquele templo sagrado do capitalismo selvagem e implacável do Brasil. Ao cruzarem as portas giratórias do saguão monumental, os dois foram engolidos por uma atmosfera de luxo moderno e eficiência silenciosa e intimidadora. O piso de mármore negro polido espelhava os passos nervosos de Rodrigo, enquanto seguranças engravatados observavam cada movimento com olhares frios e profissionais. Dona Wanda ergueu o queixo, tentando exalar a arrogância que sempre fora a sua marca registrada na alta sociedade. Mas o seu coração batia descompassado. Ela sabia perfeitamente que aquela reunião representava a última cartada possível para salvar a mansão histórica dos Monteiro e evitar a sarjeta que os aguardava de braços abertos. A recepcionista, impecavelmente vestida, verificou os nomes no sistema de segurança com uma polidez gélida que irritou profundamente o ego da velha senhora. Após alguns instantes agonizantes de espera, um crachá de visitante VIP foi entregue a cada um deles, acompanhado de instruções secas e precisas. Eles foram direcionados ao elevador privativo da presidência, uma caixa de aço escovado e espelhos que subia velozmente rumo à cobertura do arranha-céu bilionário. O silêncio dentro da cabine era tão pesado que Rodrigo conseguia ouvir a própria respiração ofegante, sentindo um nó doloroso apertar a garganta seca pelo medo paralisante e profundo. As portas abriram-se no último andar, revelando uma antessala deslumbrante, decorada com obras de arte contemporânea
imóveis de design exclusivo, caríssimos. O advogado Gustavo, braço direito da presidência, aguardava-os com uma postura profissional inabalável, segurando uma pasta de couro preta, contendo o destino daquela família. Ele cumprimentou os Monteiro com um aceno formal de cabeça, sem estender a mão. Um detalhe sutil que não passou despercebido pela matriarca observadora. Dona Wanda engoliu em seco, percebendo que o seu nome lendário não possuía nenhum valor ou influência naquele ambiente de poder financeiro absoluto e inquestionável, dominado pelo mistério total. Gustavo guiou-os por um longo corredor, acarpetado até as portas duplas de carvalho maciço que guardavam o santuário da liderança suprema da corporação. Antes de abrir, o advogado virou-se para os visitantes e avisou num tom grave que a presidente exigia respeito absoluto e total franqueza. Rodrigo concordou freneticamente com a cabeça, enquanto a mãe ajeitava a postura, preparando o sorriso falso para encantar a desconhecida poderosa. As portas pesadas cederam suavemente, revelando um escritório colossal banhado pela luz natural que entrava pelas imensas janelas panorâmicas com vista para a cidade cinzenta e caótica de São Paulo. No centro do ambiente suntuoso, uma enorme mesa de vidro temperado e aço dominava o espaço. Mas a figura da presidência permanecia oculta. A grande cadeira de couro italiano estava virada de costas para a porta, voltada para a paisagem urbana, ocultando a identidade da executiva bilionária. Dona Wanda avançou alguns passos hesitantes, quebrando o silêncio respeitoso com a sua voz falsamente doce, ensaiada exaustivamente durante as noites de insônia desesperada. Ela começou a discursar sobre a grandiosidade histórica da construtora Monteiro, tentando vender ilusões de um passado glorioso para encobrir a podridão da falência atual, inegável e cruel. A velha senhora usou todas as artimanhas manipuladoras, implorando por uma linha de crédito emergencial que salvaria o legado secular da sua família orgulhosa. Ela argumentou que o Grupo Alvorada faria o negócio do século ao associar-se a um sobrenome tão ilustre e respeitado na elite paulistana. Rodrigo, tremendo de forma patética, acrescentou algumas palavras trêmulas sobre as garantias imobiliárias que ainda possuíam, omitindo que todas já estavam comprometidas com bancos credores impiedosos. A dupla patética derramava o desespero no tapete luxuoso, aguardando ansiosamente uma resposta da figura misteriosa que permanecia imóvel e silenciosa na cadeira giratória imponente. Quando as vozes suplicantes da matriarca e do filho finalmente silenciaram, o silêncio no escritório tornou-se quase ensurdecedor e extremamente opressivo para ambos. Lentamente, num movimento calculado e dramático, a majestosa cadeira de couro italiano começou a girar, revelando finalmente o rosto da mulher mais temida do mercado. O choque que se abateu sobre os Monteiro foi tão físico e devastador que a respiração de Dona Wanda travou instantaneamente na garganta apertada. Sentada diante deles, com uma postura inabalável de rainha e um olhar cortante como diamante polido, estava Beatriz, a nora humilhada e expulsa violentamente no passado sombrio. Beatriz exibia uma elegância estonteante num terno sob medida impecável, exalando um poder e uma autoconfiança que a antiga garota suburbana jamais sonhara. O cabelo escuro estava perfeitamente alinhado, e a maquiagem discreta realçava a beleza natural que o sofrimento na mansão tentara apagar impiedosamente. Ela apoiou os cotovelos sobre a mesa de vidro, entrelaçando os dedos delicados, adornados apenas por um anel elegante, e encarou os antigos algozes em silêncio absoluto. A aura de superioridade tranquila que emanava dela contrastava brutalmente com a humilhação e o pânico que agora desfiguravam os rostos aterrorizados da família arrogante e falida. Dona Wanda piscou, repetidas vezes, balançando a cabeça em negativa, incapaz de processar a realidade brutal que se desenrolava diante dos seus olhos arregalados. A mente afundou num estado de confusão total, tentando encontrar uma explicação lógica para a presença da ex-nora insignificante na cadeira da presidência bilionária.
O sangue fugiu completamente do rosto enrugado da matriarca, substituído por uma palidez fantasmagórica que anunciava o colapso iminente do seu corpo frágil. Ela abriu a boca para falar, mas apenas um som sufocado e ininteligível escapou dos lábios trêmulos, enquanto as pernas fraquejavam perigosamente sob o peso da revelação chocante. Rodrigo sentiu o mundo inteiro desabar violentamente sobre os ombros cansados, no exato momento em que reconheceu o amor da sua vida. Os joelhos do herdeiro cederam imediatamente, e ele caiu pesadamente no chão acarpetado, o olhar fixo na mulher deslumbrante que havia traído e abandonado de forma tão covarde. A ficha caiu com a força de um meteoro devastador. A salvadora misteriosa, que procuravam desesperadamente, era a mesma mulher que haviam destruído sem piedade no passado escuro. A humilhação de estar ajoelhado perante a ex-esposa rejeitada rasgou a sua alma, mergulhando-o num oceano de arrependimento profundo e vergonha paralisante. A tensão na sala alcançou um nível insuportável, até que Dona Wanda, dominada pelo choque avassalador, levou as mãos trêmulas ao peito e soltou um gemido agudo. A imagem de Beatriz, sentada no trono do poder absoluto, foi demais para a sanidade e o orgulho inflado da velha senhora da alta sociedade. Os olhos da matriarca reviraram, e ela desabou no tapete persa como uma marionete com os fios bruscamente cortados, desmaiando de forma dramática diante da sua nêmesis silenciosa. O baque surdo do corpo da mulher ecoou pela sala imensa, mas a expressão de Beatriz permaneceu indecifrável e congelada, numa calma assustadora e fria. O advogado Gustavo rapidamente chamou a equipe médica do edifício, que entrou silenciosamente para amparar a velha senhora desmaiada, acomodando-a num sofá luxuoso próximo à janela. Rodrigo continuava ajoelhado no chão, soluçando compulsivamente enquanto observava o rosto sereno e inalcançável de Beatriz, tentando encontrar rastro da garota doce e submissa do passado. O herdeiro destruído estendeu as mãos numa súplica patética, com o rosto banhado em lágrimas de culpa, balbuciando pedidos confusos de perdão e juras de amor tardias e vazias. As palavras desesperadas dele batiam contra o muro de indiferença cristalina, erguido por aquela mulher incrivelmente poderosa e agora inatingível para sempre, com uma voz firme e aveludada, que não guardava vestígio do choro contido daquela fatídica noite de aniversário. Beatriz finalmente quebrou o silêncio angustiante. Ela olhou diretamente nos olhos vermelhos de Rodrigo e declarou que o amor que ele mendigava havia morrido no exato momento em que a covardia o dominou. A presidente do Grupo Alvorada explicou, com uma calma cirúrgica, que não os trouxera ali por um desejo baixo de vingança, mas para apresentar a fatura irrefutável do destino. O karma havia chegado para cobrar as lágrimas derramadas na mansão, e a moeda de troca era a falência absoluta do orgulho desmedido da família. Monteiro implacável, Dona Wanda, despertando do desmaio sob os cuidados dos enfermeiros discretos, ouviu as palavras cortantes da nora e sentiu o veneno da humilhação queimar intensamente nas veias doentes. A matriarca tentou levantar-se com a sua habitual arrogância, querendo cuspir injúrias contra a menina do subúrbio que agora detinha o controle absoluto sobre as suas vidas. No entanto, a força física a abandonou miseravelmente, obrigando-a a permanecer reclinada no sofá luxuoso, assistindo impotente ao triunfo espetacular da mulher que sempre considerara lixo humano descartável. A derrota esmagadora estampou-se no rosto da velha, que finalmente compreendeu a extensão gigantesca do próprio fracasso moral irreparável. Num gesto sincronizado perfeito, o advogado Gustavo colocou sobre a mesa de vidro uma grossa pasta contendo dívidas, hipotecas e promissórias em nome da famosa construtora falida e humilhada. Beatriz tocou a capa de couro suavemente, anunciando aos prisioneiros emocionais que o Grupo Alvorada era o único proprietário de todos os bens remanescentes da ilustre família Monteiro. A mansão histórica nos jardins, os carros importados, as obras de arte seculares e até as joias penhoradas em segredo pertenciam legalmente à jovem que fora expulsa sem um único centavo no bolso. A ironia cortante da situação
fez Rodrigo soluçar ainda mais alto, abraçando os próprios joelhos no chão do escritório. Beatriz levantou-se lentamente da cadeira presidencial, caminhando pelo escritório com a graciosidade de uma pantera dominante que encurrala a presa antes de dar o golpe final e mortal na alma. Ela parou diante de Rodrigo, olhando-o de cima para baixo, não com ódio ardente, mas com uma pena genuína que machucava 1000 vezes mais do que qualquer grito irado e desesperado. A bilionária afirmou categoricamente que o dinheiro nunca fora o problema daquela casa sombria, mas sim a extrema pobreza de espírito que envenenava o coração dos moradores ilustres. Ela recusou formalmente o pedido de empréstimo financeiro, sentenciando a empresa à liquidação total e irrevogável no mercado cruel. A recusa bateu no peito de Dona Wanda como um martelo invisível, fazendo a velha senhora soltar um grito de pânico autêntico, perdendo pela primeira vez a máscara da compostura aristocrática controlada. Ela implorou por misericórdia de forma patética, oferecendo-se para beijar os pés da ex-nora em troca de um perdão financeiro que salvasse a casa onde reinara soberana durante décadas arrogantes. A humilhação suprema de ver a mãe, que antes era uma tirana intocável, rastejar e choramingar diante de Beatriz, causou calafrios profundos no corpo do ex-marido, que permanecia paralisado e afogado num mar de vergonha. A roda da vida completava o seu giro brutalmente justo no escritório luxuoso. Com um gesto elegante, Beatriz dispensou as súplicas vergonhosas e ordenou que Gustavo acompanhasse os ex-sócios falidos até a saída do prédio de vidro gigantesco, finalizando a reunião tensa sem derramar nenhuma lágrima. Ela virou as costas para as lamúrias insistentes de Rodrigo, caminhando de volta para a grande janela que emoldurava a cidade vibrante e implacável de São Paulo sob o sol forte. A justiça estava feita, não através das garras imundas do rancor destrutivo, mas pelas leis inflexíveis do próprio universo que devolvem exatamente o que plantamos nas almas alheias, sem nenhum tipo de piedade. Os gritos histéricos da sogra apagaram-se lentamente no corredor, encerrando definitivamente o ciclo nefasto. A porta dupla de carvalho fechou-se com um clique suave, restaurando a tranquilidade majestosa do santuário corporativo da presidente anônima mais respeitada do mercado nacional milionário contemporâneo. Sozinha no ambiente silencioso, Beatriz sentiu uma lágrima solitária escorrer pelo rosto impecável, não de tristeza pelo passado superado, mas de um alívio imensurável que lavava a sua alma ferida e curada pacientemente. O fantasma das agressões verbais havia sido exorcizado para sempre na luz ofuscante daquela vitória grandiosa, provando que a dignidade humana suporta as piores tempestades quando ancorada na fé e na pureza honesta de um coração bom. A mulher extraordinária respirou fundo e sorriu livremente. Longa dali, na sombria mansão dos jardins. Os seguranças da holding Alvorada já aguardavam na porta principal com as ordens judiciais de despejo imediato e sem exceção para os antigos moradores indesejados e rudes. O império de areia construído sobre a prepotência elitista estava prestes a ser varrido pelo vento feroz do destino kármico que Beatriz apenas testemunhava como espectadora passiva da própria vingança divina. A verdadeira glória da heroína não estava em destruir os inimigos que a pisaram cruelmente, mas em elevar-se acima da lama que lhe ofereceram, transformando a dor excruciante numa fonte inesgotável de poder, caridade, justiça brilhante e muito amor. Enquanto os ecos desesperados da sua antiga família adotiva sumiam nas ruas de São Paulo, Beatriz caminhou até a mesa executiva imponente e abriu as pastas contendo os relatórios das obras de filantropia maravilhosas. Nas favelas, o verdadeiro propósito daquela fortuna multibilionária brilhava intensamente nos projetos sociais que construíam hospitais de primeiro mundo e escolas dignas para as crianças esquecidas pelo governo e massacradas por uma sociedade brutalmente desigual. O amanhã nascia resplandecente, livre das correntes do passado abusivo, guiado por uma rainha que usava uma coroa invisível, forjada na humildade profunda.
resiliência admirável, fé inabalável e na vitória estrondosa do perdão silencioso curativo. A descida no elevador panorâmico do imponente edifício espelhado pareceu uma eternidade torturante para Dona Wanda e o seu filho Rodrigo. Os seguranças impecavelmente vestidos acompanharam os antigos bilionários até a calçada movimentada da Avenida Faria Lima, expulsando-os como se fossem intrusos indesejados. Rodrigo caminhava trêmulo, carregando o peso esmagador da sua própria covardia imperdoável, enquanto a matriarca olhava para o topo do arranha-céu com um ódio impotente. Lá no alto, protegida pelas nuvens de São Paulo e pela sua fé inabalável, Beatriz respirava o ar puro da mais absoluta paz de espírito que finalmente conquistara. Naquela mesma tarde melancólica, viaturas da polícia e oficiais de justiça cercaram os portões de ferro forjado da histórica mansão dos Monteiro. Os caminhões de mudança já aguardavam nas ruas arborizadas dos jardins para recolher os luxuosos móveis de mogno, os lustres de cristal e as inestimáveis obras de arte. Dona Wanda chegou num táxi popular, assistindo horrorizada à profanação do seu templo sagrado, da arrogância elitista por homens de macacão sujo. A ordem de despejo era imediata e irrevogável, transformando a mulher que outrora humilhara a nora pobre numa completa sem-teto nas ruas paulistanas. A velha senhora tentou gritar com os oficiais, ameaçando usar os contatos influentes que acreditava possuir no governo do estado e no judiciário. No entanto, o seu nome, antes sinônimo de poder absoluto, agora provocava apenas pena e desdém entre os poucos vizinhos ricos que observavam a cena tragicamente cômica. Rodrigo sentou-se na calçada úmida, abraçando os joelhos como uma criança indefesa, completamente alheio aos berros histéricos da sua mãe, descontrolada emocionalmente. O castelo de cartas havia ruído com uma precisão cirúrgica assustadora, enterrando sob os seus escombros toda a prepotência daquela linhagem aristocrática podre e cruel, sem dinheiro sequer para pagar uma diária num hotel barato do centro da cidade. A outrora poderosa família Monteiro viu-se forçada a aceitar a caridade alheia. Um antigo motorista da construtora, compadecido da situação humilhante, ofereceu-lhes um pequeno cômodo nos fundos da sua casa, modesta numa favela distante. A ironia do destino era pungente e incrivelmente cruel. Dona Wanda, que tanto enojara as raízes suburbanas de Beatriz, agora precisava dormir num colchão fino, jogado no chão de cimento, queimado. O cheiro de esgoto a céu aberto invadia as narinas sensíveis da matriarca, provocando náuseas incontroláveis constantes. Durante as primeiras noites naquele barraco abafado e úmido, os lamentos agudos da velha senhora impediam qualquer descanso para a vizinhança trabalhadora da comunidade. Ela chorava pela falta dos lençóis de seda egípcia, pelo champanhe francês e pelas festas luxuosas, que jamais voltariam a iluminar a sua vida amargurada. As baratas e os ratos que circulavam livremente pelas vielas escuras tornaram-se os novos companheiros inseparáveis da mulher que se considerava superior a todos os seres humanos. A justiça de Deus estava sendo aplicada sem necessidade de qualquer intervenção vingativa por parte de Beatriz, apenas colhendo os frutos podres plantados. Rodrigo, desprovido do diploma universitário que nunca se esforçara para concluir, encontrou-se num beco sem saída, no implacável mercado de trabalho de São Paulo, para não morrer de fome e comprar os remédios de pressão para a mãe doente. O ex-herdeiro engoliu o orgulho despedaçado e buscou um emprego braçal árduo. Ele foi contratado como servente de pedreiro numa pequena empreiteira local, passando a carregar sacos pesados de cimento sob o sol escaldante do verão inclemente. As suas mãos, antes macias e bem cuidadas, encheram-se de calos dolorosos e feridas abertas que sangravam durante a madrugada fria e solitária. Enquanto o ex-marido suava sangue nos canteiros de obras periféricos, Beatriz direcionava toda a sua energia brilhante para a reconstrução social do Brasil desigual. O imenso capital do Grupo Alvorada, outrora usado pelo seu falecido pai para acumular poder egoísta, agora financiava sonhos maravilhosos nas comunidades mais carentes do país. A jovem bilionária
supervisionava pessoalmente a fundação de hospitais pediátricos de excelência e escolas profissionalizantes gratuitas nas zonas mais esquecidas pelo poder público ineficiente. A sua beleza irradiava uma luz maternal acolhedora, substituindo os ternos corporativos sombrios por roupas claras e leves durante as suas visitas humanitárias diárias. Numa radiante manhã de terça-feira, a imprensa nacional reuniu-se para a inauguração do grandioso complexo hospitalar Nossa Senhora Aparecida, inteiramente financiado pela holding misteriosa. O edifício moderno, equipado com a tecnologia médica mais avançada do mundo, ofereceria tratamentos oncológicos gratuitos para milhares de pacientes de baixa renda desamparados. Beatriz cortou a fita inaugural com um sorriso sereno, dedicando aquela obra monumental à memória amorosa da sua falecida mãe, que tanto sofrera sem assistência médica. As lágrimas que banharam o seu rosto naquele instante sublime eram de profunda gratidão a Deus pela oportunidade milagrosa de salvar vidas inocentes. Muitos repórteres investigativos tentavam desvendar o motivo pelo qual a mulher mais rica da nação não utilizara a sua fortuna descomunal para aniquilar publicamente os Monteiro. Beatriz respondia a essas provocações silenciosas com atitudes nobres, sabendo que a verdadeira vingança é a construção de uma felicidade inabalável e puramente honesta. Ela compreendia que esmagar os seus antigos algozes com processos judiciais apenas envenenaria a sua própria alma curada, igualando-a à baixeza moral de Dona Wanda e Isabella. A indiferença pacífica era a arma mais letal contra aqueles que acreditavam piamente que o mundo girava em torno do seu umbigo. A propósito, o destino da traiçoeira Isabella também não demorou a ser selado pelas mãos implacáveis da lei do retorno financeiro e emocional no mercado. O pai da patricinha, envolvido num gigantesco escândalo de corrupção estatal e lavagem de dinheiro, foi preso pela Polícia Federal num aeroporto durante a madrugada. A fortuna ilusória que Isabella usara para seduzir Rodrigo e humilhar Beatriz foi inteiramente confiscada pela justiça criminal, bloqueando todas as suas contas bancárias internacionais no exterior. A jovem arrogante foi banida dos círculos da alta sociedade, provando do mesmo veneno elitista que ela própria destilara impiedosamente no passado. Aos domingos, Beatriz continuava a frequentar a mesma paróquia simples do subúrbio, onde a sua jornada de fé inabalável havia começado há tantos anos atrás. Ela sentava-se no banco de madeira desgastada, misturando-se aos fiéis humildes, sem ostentar qualquer símbolo da sua conta bancária incrivelmente astronômica e poderosa. O padre local, conhecedor dos segredos do coração da sua paroquiana mais ilustre, sorria ao vê-la rezar com o terço singelo entre os dedos finos e delicados. Ali, na presença do sagrado altar, ela não era a presidente do Grupo Alvorada. Era apenas uma serva grata pelas imensas bênçãos recebidas. Do outro lado da metrópole, a dura realidade esmagava o corpo e o espírito de Rodrigo diariamente nas construções empoeiradas da gigantesca São Paulo. Durante o intervalo para o almoço improvisado, ele sentava-se num tijolo quebrado, comendo uma marmita fria enquanto folheava um jornal descartado no lixo da obra. A fotografia de Beatriz estampava a capa da publicação, radiante e poderosa, anunciando a doação de mais 100 milhões de reais para creches comunitárias infantis. O trabalhador braçal deixou a colher cair no chão, engolindo um soluço de dor profunda ao perceber a deusa magnífica que havia rejeitado covardemente. A sanidade mental de Dona Wanda deteriorava-se rapidamente no ambiente hostil da favela, onde a lei da sobrevivência falava muito mais alto que os berços de ouro. A velha passava as tardes sentada numa cadeira de plástico na calçada estreita, usando roupas rasgadas, mas agindo como se ainda estivesse no seu antigo jardim luxuoso. Ela ordenava que os cães vadios lhe trouxessem chá inglês e repreendia as crianças que brincavam descalças, chamando-as de empregados incompetentes da sua falsa mansão imaginária. A comunidade sentia pena daquela figura trágica e patética, uma rainha louca que governava um reino de lama podre e miséria. O advogado Gustavo,
preocupado com a possibilidade de qualquer retaliação desesperada. Mantinha uma vigilância discreta sobre a situação deplorável da família Monteiro, arruinada e louca. Ele entrava no escritório de Beatriz mensalmente, apresentando relatórios sigilosos sobre o estado de pobreza extrema e a loucura crescente da antiga matriarca arrogante. A jovem presidente ouvia as atualizações com um semblante impassível, não demonstrando nenhum traço de alegria sádica, sadismo ou comemoração mesquinha pela desgraça alheia profunda. Para ela, aquele era apenas o desfecho natural e inevitado de uma vida inteira, dedicada à idolatria, doentia, do dinheiro sujo e da soberba incontrolável. Nós não precisamos mais monitorá-los. Gustavo, decretou Beatriz numa tarde chuvosa, fechando definitivamente a pasta, contendo as fotos da ex-sogra, mendigando favores na rua estreita. O passado está morto e enterrado. E a justiça já foi plenamente executada por forças muito superiores à nossa limitada compreensão humana da vida terrena. O advogado concordou respeitosamente, admirando mais uma vez a sabedoria transcendental e o perdão genuíno que habitavam o coração puríssimo daquela mulher extraordinária e forte. A partir daquele dia sagrado, o nome dos Monteiro foi proibido de ser pronunciado nas dependências luxuosas e tranquilas do império corporativo Alvorada Monumental. Com o encerramento daquele capítulo sombrio, o Grupo Alvorada expandiu os seus horizontes para além das fronteiras do Brasil. Conquistando o mercado internacional rapidamente, Beatriz viajava para conferências globais, discursando em diversos idiomas sobre a importância do capitalismo socialmente responsável e da distribuição justa das riquezas acumuladas absurdamente. Líderes mundiais aplaudiam de pé a visão revolucionária daquela brasileira brilhante, cujos projetos humanitários estavam erradicando a fome crônica em várias regiões da América Latina sofrida. A menina que antes varria o chão de mármore branco agora ditava os rumos de uma nova economia global, baseada na verdadeira compaixão humana. Num final de tarde exaustivo, o ônibus lotado que transportava os operários da construção civil passou lentamente em frente ao imponente complexo hospitalar Nossa Senhora Aparecida. Rodrigo, espremido contra o vidro, embaçado pela respiração de dezenas de trabalhadores cansados, observou a imensa placa de bronze brilhante que exibia o nome da ex-esposa. O letreiro dourado era um lembrete físico e eterno do seu fracasso colossal como marido. Como homem e como ser humano decente nesta vida breve, uma lágrima quente escorreu pelo rosto sujo de poeira e suor, misturando-se à fuligem amarga da sua realidade eternamente miserável e solitária ali. Na favela, Dona Wanda encontrou no lixo uma velha tiara de plástico infantil, adornada com pedras de vidro coloridas que imitavam diamantes preciosos da coroa. Ela colocou o adorno sujo sobre os cabelos grisalhos e despenteados, sorrindo para o reflexo turvo numa poça d'água lamacenta no meio da rua não asfaltada. A festa vai começar. Rodrigo, murmurou a velha para o vazio, acreditando piamente que estava prestes a anunciar o divórcio triunfal num salão de festas deslumbrante paulistano. A loucura absoluta tornou-se o seu único refúgio seguro, blindando a sua mente doente da punição terrível que o universo lhe impusera magistralmente, alheia à tragédia irremediável que consumia os seus antigos carrascos. Beatriz permitiu-se finalmente olhar para o futuro amoroso com o coração leve e totalmente curado. Durante uma das galas beneficentes que organizava anualmente, ela cruzou o olhar com o Dr. Henrique, o cirurgião-chefe, incrivelmente dedicado do seu hospital, recém-inaugurado perfeitamente. Ele era um homem íntegro, de sorriso gentil e mãos que salvavam vidas diariamente, partilhando dos mesmos ideais nobres e da mesma fé inabalável. A conversa fluiu de forma natural e profunda, despertando borboletas no estômago da bilionária que havia trancado os seus sentimentos numa caixa de aço. A verdadeira justiça divina provou o seu valor inestimável ao mostrar que o castigo mais severo não é o fogo, mas a perda da luz redentora. Rodrigo e Wanda
perderam o direito de caminhar ao lado de um anjo terreno, condenando-se à escuridão perpétua, gerada pela sua própria maldade gananciosa e soberba. Beatriz, por outro lado, foi recompensada com o universo inteiro aos seus pés, por ter mantido o coração limpo e a alma livre de qualquer ressentimento corrosivo. O seu império financeiro bilionário era grandioso, mas o império de amor que ela construía silenciosamente era absolutamente invencível e infinito. Ao cair da noite serena sobre a vibrante cidade de São Paulo, a presidente do Grupo Alvorada fechou os olhos na sua varanda panorâmica espetacular. O vento soprou suavemente contra o seu rosto relaxado, trazendo um frescor revitalizante que parecia sussurrar promessas de um amanhã ainda mais brilhante e glorioso. A tempestade de humilhações dolorosas havia ficado definitivamente no passado longínquo, substituída por um oceano de possibilidades maravilhosas. Paz espiritual profunda e um novo amor florescendo rapidamente. O amanhã nasceria limpo, puro e carregado, com a promessa de que a bondade sincera sempre vence qualquer obstáculo humano, terrível, imposto. 5 anos se passaram, desde aquela noite fatídica em que o império da arrogância ruiu completamente sob o peso implacável da justiça divina. O sol da manhã iluminava debilmente as vielas apertadas da favela paulistana, onde Rodrigo despertava num colchão duro e manchado de suor. O corpo do ex-herdeiro, antes coberto por tecidos finos italianos, agora exibia músculos rígidos e cicatrizes profundas causadas pelo trabalho braçal extremo. Ele tossiu secamente, sentindo o cheiro de mofo invadir os pulmões cansados, enquanto observava as goteiras no teto de zinco improvisado que ameaçava desabar. Caminhando pelas ruas esburacadas em direção ao canteiro de obras, Rodrigo evitou olhar para o próprio reflexo nas poças de água suja. Ele sabia perfeitamente que o rosto envelhecido prematuramente e os olhos opacos não lembravam em nada o jovem sedutor da alta sociedade. A marmita fria pesava na sua mochila desbotada, mas o fardo mais esmagador era a culpa corrosiva que carregava silenciosamente no peito amargurado. A cada tijolo assentado sob o sol escaldante, ele revivia a sua imperdoável covardia, pagando com suor e sangue o preço da sua imensa fraqueza moral e espiritual. O trajeto diário do operário forçava-o a passar em frente a um dos grandiosos projetos educacionais mantidos sigilosamente pelo Grupo Alvorada. O Instituto Beatriz Silva exibia muros brancos impecáveis e jardins floridos, contrastando brutalmente com a miséria cinzenta que dominava a paisagem periférica. Rodrigo parou por um instante, observando dezenas de crianças carentes entrando na escola com uniformes novos, mochilas coloridas e sorrisos radiantes nos rostos inocentes. Uma dor lancinante rasgou seu coração despedaçado, pois ele sabia que havia trocado a criadora daquele paraíso por um punhado de poeira dourada e ilusões vazias. No barraco úmido e sombrio, Dona Wanda encontrava-se completamente perdida nos labirintos sem volta da sua própria loucura galopante e incurável. A antiga matriarca vestia trapos sujos recolhidos do lixo comunitário, mas acariciava o tecido rasgado como se fosse a mais pura seda francesa. Ela passava as horas sentada num caixote de madeira esburacado, servindo um chá invisível em xícaras imaginárias para as suas falecidas amigas aristocratas. Os vizinhos da comunidade espreitavam pelas frestas da porta com um misto de pena e terror, testemunhando o fim trágico da mulher que outrora se acreditava uma deusa. A alienação mental tornou-se o único escudo protetor de Wanda contra a realidade brutal e humilhante que o destino lhe impusera com precisão. Quando Rodrigo retornava exausto da obra, tentava alimentá-la com uma sopa rala de legumes, recebendo apenas xingamentos cruéis e bofetadas desajeitadas no rosto. A velha senhora exigia pratos requintados, insultando o filho e chamando-o de garçom incompetente e indigno de servir a nobre linhagem dos ilustres Monteiro. As lágrimas salgadas do trabalhador misturavam-se ao caldo quente, enquanto ele engolia em silêncio a punição divina por ter permitido tantas atrocidades no passado distante.
muito longe daquela miséria sufocante. A luz dourada do amanhecer invadia a luxuosa e pacífica cobertura de Beatriz na elegante Avenida Faria Lima. A bilionária abriu os olhos lentamente, sentindo o toque suave e protetor do Dr. Henrique, que a abraçava ternamente sob os lençóis brancos. O amor que florescera entre eles não era baseado em conveniências sociais vazias ou submissão doentia, mas numa admiração mútua, profunda e verdadeira. Ele conhecia cada cicatriz da sua alma bondosa e venerava a força inabalável daquela mulher que havia transformado a dor excruciante em caridade pura. Durante o café da manhã, tranquilo, na varanda repleta de orquídeas raras, o casal discutia apaixonadamente os detalhes da nova ala pediátrica hospitalar. Henrique admirava a inteligência brilhante da noiva, que gerenciava o império financeiro Alvorada com uma precisão cirúrgica e um coração incrivelmente compassivo. A fortuna incalculável, que antes servira aos caprichos egoístas do seu falecido pai biológico, agora era o instrumento perfeito para a justiça social contínua. Beatriz sorria serenamente, percebendo que a sua verdadeira riqueza não residia nos bilhões acumulados no banco, mas na paz absoluta que iluminava o seu espírito incansável. O advogado Gustavo, agora sócio honorário da holding, chegou cedo para apresentar os relatórios mensais de lucros astronômicos no mercado internacional competitivo. Ele trouxe também uma notícia breve sobre o destino amargo de Isabela, a antiga amante venenosa que ajudara a destruir o casamento passado. O pai da jovem cumpria a pena máxima num presídio federal, e a patricinha arrogante trabalhava como faxineira num pequeno hotel de beira de estrada. Beatriz ouviu a informação com uma neutralidade absoluta, sem qualquer traço de alegria vingativa, pois a lei do retorno operava independentemente dos seus próprios desejos. Mais tarde, Beatriz decidiu visitar a pequena paróquia de Nossa Senhora, localizada no coração do bairro humilde onde havia crescido com a mãe. Ela dispensou o motorista particular e os seguranças engravatados, caminhando pelas ruas simples com um vestido floral leve e sandálias rasteiras confortáveis. Os moradores acenavam com profundo respeito, não temendo o seu poder econômico colossal, mas reverenciando a generosidade infinita que transformara a vida da comunidade inteira. A entrada na igreja silenciosa trouxe um turbilhão de memórias agridoces, mas a sensação opressiva do passado havia desaparecido completamente, dando lugar à libertação. A jovem ajoelhou-se no primeiro banco de madeira desgastada, exatamente no mesmo lugar onde um dia chorara silenciosamente pelas humilhações cruéis da sogra. Ela acendeu uma vela branca em memória da sua amada mãe, agradecendo a Deus pela força sobrenatural que a impediu de desistir da vida. O velho padre aproximou-se com um sorriso paternal no rosto enrugado, colocando a mão trêmula sobre os ombros fortes da sua paroquiana mais ilustre e bondosa. Ele abençoou a sua jornada brilhante, confirmando que a pureza do seu coração havia vencido a maldade gananciosa do mundo corrompido e sombrio. Henrique encontrou-a na saída da igreja matriz, segurando gentilmente a sua mão delicada e beijando a sua testa com um afeto indescritível e puro. Eles caminharam juntos pela praça ensolarada, planeando um casamento íntimo e discreto, longe dos holofotes fúteis da alta sociedade paulistana, que tanto a machucara. A união deles seria celebrada com uma grande doação de alimentos para abrigos noturnos, convertendo o orçamento da festa luxuosa em refeições quentes para indigentes. O cirurgião respeitava profundamente a essência da noiva, sabendo que a ostentação vazia jamais faria parte do universo luminoso e caridoso de Beatriz. Enquanto isso, no topo de um andaime perigoso, no centro nervoso de São Paulo, Rodrigo equilibrava-se com dificuldade sob o vento forte e cortante. Ele olhou para baixo, observando os carros luxuosos que pareciam pequenas formigas apressadas, recordando-se do tempo em que dominava aquelas mesmas avenidas importantes. A arrogância elitista que a sua família ostentava revelou-se um castelo de areia frágil, facilmente destruído pela primeira tempestade kármica que cruzou o horizonte escuro. O trabalhador suspirou pesadamente, aceitando com amargura
que a sua vida seria uma eterna expiação pelos pecados cometidos contra um anjo terreno insubstituível. Um estrondo metálico repentino interrompeu os pensamentos melancólicos do operário cansado, anunciando o rompimento perigoso de um cabo de aço na estrutura vizinha. Um jovem pedreiro perdeu o equilíbrio e escorregou perigosamente em direção ao abismo profundo, gritando em pânico enquanto tentava agarrar-se a uma tábua solta. Sem hesitar, Rodrigo atirou-se no chão sujo, esticando os braços musculosos para segurar as mãos suadas do colega desesperado que pendia no vazio assustador. Aquele ato heróico e instintivo provou que, sob a crosta da cobardia passada, ainda restava uma pequena fagulha de humanidade brilhando na sua alma. A suprema ironia do destino revelou-se na favela durante a tarde abafada. Quando uma equipe médica itinerante bateu à porta do barraco sombrio, os profissionais de saúde pertenciam a uma das clínicas comunitárias financiadas pelo Grupo Alvorada, enviados para cuidar dos idosos abandonados à própria sorte cruel. O médico plantonista examinou os pulmões debilitados de Dona Wanda, prescrevendo medicamentos caros que seriam fornecidos gratuitamente pela Fundação de Caridade da ex-nora, rejeitada violentamente. A matriarca louca xingou o doutor de plebeu insolente, ignorando completamente que a sua sobrevivência miserável dependia inteiramente do perdão majestoso de Beatriz. Na sua sala de reuniões panorâmica, a presidente do Grupo Alvorada assinava as escrituras finais que alteravam definitivamente o destino da antiga mansão Monteiro. O casarão histórico nos Jardins, palco de tantas lágrimas silenciosas e humilhações indescritíveis, seria completamente reformado para abrigar um centro de apoio a mulheres agredidas. As paredes escuras e opressivas seriam pintadas com cores vibrantes e acolhedoras, apagando para sempre a energia negativa e arrogante que habitava aquele espaço luxuoso. Beatriz transformava o cenário do seu maior pesadelo num farol de esperança concreta para milhares de vítimas de violência doméstica e psicológica. A transformação do espaço físico simbolizava a vitória esmagadora do amor caridoso sobre a prepotência doentia e o elitismo cruel da sociedade burguesa paulistana. Onde outrora Dona Wanda proferia insultos venenosos durante os seus banquetes frívolos, agora haveria psicólogas dedicadas e assistentes sociais curando almas profundamente traumatizadas e feridas. O salão principal, onde o divórcio forçado foi jogado no rosto de Beatriz, tornou-se uma espaçosa brinquedoteca, repleta de risos infantis e muita luz natural. O passado sombrio foi reescrito com tintas de solidariedade, provando que a verdadeira justiça não destrói os ambientes, mas purifica-os incansavelmente. Num final de tarde dominical perfeito, Beatriz e Henrique passeavam de mãos dadas pelas alamedas arborizadas e tranquilas do belíssimo parque do Ibirapuera. O casal misturava-se perfeitamente à multidão diversificada, rindo de forma descontraída enquanto dividiam um simples pacote de pipoca doce comprado de um vendedor ambulante. Ninguém ali poderia imaginar que aquela mulher de sorriso fácil e roupas despojadas controlava bilhões de dólares e influenciava diretamente a economia de todo o continente. Ela encontrou o paraíso nas pequenas coisas cotidianas, blindando o seu coração maravilhoso contra as ilusões destrutivas geradas pela riqueza extrema e solitária. No balcão manchado de um bar sujo na periferia, Rodrigo bebia um café amargo enquanto observava distraído a velha televisão pendurada na parede descascada. O noticiário noturno exibia uma reportagem especial sobre o impacto monumental das ações filantrópicas do Grupo Alvorada nas zonas mais violentas do estado inteiro. A câmera focou no rosto radiante de Beatriz ao lado do seu novo noivo, transmitindo uma imagem de cumplicidade amorosa que o operário jamais soubera oferecer. O copo tremeu nas mãos calejadas do homem derrotado, mas ele não chorou. Apenas aceitou a grandiosidade inatingível daquela deusa majestosa e perfeita. Ele pagou a bebida com moedas contadas, abaixou a cabeça exausta e iniciou a sua longa e solitária caminhada de volta para a favela escura. O karma estava plenamente cumprido, e o antigo herdeiro arrogante
Sabia que passaria o resto dos seus dias carregando os escombros da própria história. Ele seria um fantasma vagando pelos canteiros de obras de uma cidade implacável, lembrando-se eternamente da mulher inestimável que o amara com uma devoção pura e inabalável. O livro da sua vida estava manchado com a tinta da covardia. Uma tragédia escrita pelas suas próprias mãos hesitantes. No topo do mundo, Beatriz encostou-se no peito forte de Henrique, observando o sol desaparecer lentamente no horizonte infinito de arranha-céus paulistanos majestosos. O céu pintou-se de tons alaranjados e violetas, criando uma obra de arte divina que refletia a serenidade absoluta e inquebrantável da sua alma curada. A órfã rejeitada, a nora humilhada e a esposa traída não existiam mais, dando lugar à mulher mais poderosa, generosa e verdadeiramente feliz de todo o Brasil. Ela sorriu para o crepúsculo maravilhoso, ciente de que a luz gloriosa do amanhecer sempre pertence àqueles que nunca abandonam a esperança. A história de Beatriz Silva tornou-se uma lenda sussurrada nas esquinas de São Paulo, um conto sobre a implacável balança da justiça universal, invisível. Ela provou que a verdadeira nobreza não reside nos sobrenomes tradicionais ou nas contas bancárias recheadas, mas na capacidade infinita de perdoar e transformar completamente o mundo. O império de amor que ela ergueu silenciosamente sobreviverá a todas as crises financeiras, iluminando os caminhos tortuosos das próximas gerações com pura graça celestial. O sofrimento foi a fornalha ardente que lapidou o seu espírito inquebrantável, revelando o diamante mais brilhante que a humanidade já viu.